Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai fazer a análise do empate em 0 a 0 entre Vasco e Flamengo. Teve outras 3 análises postadas no canal. Vitória do Novo Horizontino contra o Corinthians, vitória do Arsenal contra o Liverpool e o título do São Paulo contra o Palmeiras. Porém, por mais que esse jogo tenha sido 0 a 0, talvez tenha sido o melhor jogo de ontem, cara. De verdade, eu não tô brincando não. Um jogo de muita emoção. Os 90 minutos, o Vasco teve mais perto da vitória o jogo inteiro, com 2 grandes chances perdidas pelo Verratti, com o Léo Pereira sendo talvez o grande nome da partida. E aí, em contrapartida, quase que 45, 46 do segundo tempo, pênalti para o Flamengo e o Gabi perde, que o Léo Jardim acaba defendendo. Então, um jogo espetacular que a gente vai fazer a análise aqui nesse vídeo. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, jogaço absurdo, que nem eu já falei. Léo Pereira, talvez o nome da partida, mas vamos destaque por destaque, antes começando pelo Vasco, que aqui está computado como mandante, né? Então, destaques do Vasco: Léo Jardim, goleiro excepcional. Começou no Grêmio, né? Eu torço pro Grêmio, eu lembro dele na época que ainda tinha o Marcelo Groi. O goleiro reserva era o Bruno Grassi, que depois rodou por CSA, Criciúma, tudo que é lugar que você imaginar. E o Léo Jardim era o terceiro goleiro daquele time, acaba indo para o Rio Ave, se eu não me engano, vai para o Lille, o Vasco contrata, vai crescendo ao longo da temporada passada, salva o Vasco em vários momentos na Série A ano passado, ajuda muito na manutenção do time na Série A, e tem um início de temporada muito bom já contra o Flamengo, sendo talvez, junto com o Léo Pereira, o grande nome da partida, né? O Léo Pereira salva 2 bolas em cima da linha e o Léo Jardim defende o pênalti do Gabi. O fato é, o melhor da partida foi o Léo. Qual dos dois aí você escolhe? Então, vamos lá. Outros destaques, cara. Aqui tá invertido, né? O Piton é aqui. O Piton é no lugar do João Vitor e o João Vitor é aqui. Além disso, é o Medel que era atrás, o Zé Gabriel mais na frente, o Léo aqui na esquerda, o João Vitor na direita. Tá tudo invertido aqui no Google. O Zé Gabriel era no meio, o Medel era aqui na zaga, o Léo para a esquerda, o João Vitor para a direita e o Piton na lateral esquerda. Aqui bagunçaram tudo. Mas enfim, destacar aqui o Piton na fase ofensiva. As 2 chances do Verratti, uma depois de uma atrapalhada do Varela, enfim, começou em cruzamento do Piton, e o cabeceio do Verratti que o Léo Pereira tira em cima da linha, é o Piton que cruza. O grande estilo, grandes jogadas do Vasco sempre é assim, cara. Cruzamento do Piton para um cabeceio do Verratti. É o que mais acontece, tanto esse ano quanto ano passado. O Vasco já fez vários gols assim. Cruzamento do Piton, que é o que sabe cruzar melhor aí, junto com o Payet. E o cabeceio do Verratti. Se resume nisso. Então, o Piton muito bem. O João Vitor fez um grande jogo. O Paulo Henrique também num gás absurdo, jogou muito bem. Esse amarelo que ele levou não era nem falta no Bruno Henrique, mas o Wagner Magalhães, que era o árbitro, apita tudo, né? Então é complicado. O Jair saiu machucado para a entrada do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, logo no início do jogo. O Payet fez uma grande partida e o Verratti também participou das 2 grandes chances do Vasco, principalmente a primeira, que o Léo Pereira tira em cima da linha, era gol. E a segunda, que era só ele tocando a bola, ele acaba furando, a bola vai na trave, e o Léo Pereira trava e depois o Rossi pega. Então, era 2 gols que era para o Verratti ter feito. O primeiro não é culpa dele, ele fez tudo certo. E o segundo ali, sim, ele poderia ter tocado na bola. Então, fez um bom jogo. Esse detalhe dessa segunda chance, que foi no segundo tempo, para a travada do Léo Pereira, e depois ele acaba furando, que era para ter feito o gol. A primeira, não tem o que fazer, ele fez tudo certo. Deu azar que o Léo Pereira estava num dia espetacular. Agora o David eu achei que ficou abaixo, o Zé Gabriel eu não gosto, o Léo eu achei que ficou meio abaixo também. Então os destaques aí é o Léo Jardim, Lucas Piton, João Vitor, Paulo Henrique, Payet e Verratti, os melhores do Vasco. Entraram ainda o Adson, entrou muito bem pela direita, jogou muito bem. O Rojas na parte defensiva e o Matheus Carvalho também fez uma partida ok no meio de campo. Pelo lado do Flamengo, aqui invertido também, é o Varela na esquerda, o Wesley na direita, o Léo Pereira aqui, Fabrício Bruno aqui.
O melhor do Flamengo é o Léo Pereira, não tem muito o que dizer, partida espetacular, tanto tecnicamente com passes absurdos, quanto defensivamente, tirando bola em cima da linha 2 vezes, no ataque ainda quase fez um gol de voleio. O nome da partida é Léo, tanto o Jardim quanto o Pereira, os dois grandes destaques. Queria destacar até que, no momento atual, na minha visão, o Léo Pereira merece seleção brasileira, tá? Não é nenhum exagero se ele fosse convocado. Tá jogando muito. Essa dupla de zaga, eu acho que o Flamengo encontrou a dupla ideal, tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira. Principalmente pelo Léo Pereira, porque tecnicamente é melhor. Os dois são muito rápidos, mas tecnicamente o Léo Pereira é um absurdo. Jogando demais, talvez na melhor fase da carreira dele. O Arrascaeta é um absurdo. É um cara que oscila e às vezes está sumido no jogo e às vezes faz jogada de gênio. Mas o pênalti só é gerado por causa de uma movimentação dele atrás da defesa e é ele que cava o pênalti. Então o Arrascaeta é um absurdo. Um absurdo. O Pedro abaixo, o Cebolinha abaixo, o De La Cruz foi mediano, Pulgar mediano, o Gerson de mediano para bom. Mas os destaques principalmente o Arrascaeta e principalmente o Léo Pereira. Entraram o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Gabi produziu bastante, deve ter dado uns 4 chutes ali nos poucos minutos que ele ficou em campo. Chutou talvez o dobro do que o Pedro chutou a partida quase que inteira. Então o Gabi entrou bem. A questão é que ele perde o pênalti, cara. E é a principal característica dele. E ele acaba desperdiçando. Mostra realmente que está em má fase. Talvez a pior da carreira, do ano passado para cá. Enfim, estatísticas não tem. Então é foda. Aí não tá no meu controle, não posso fazer nada. Mas foi um jogaço, é isso que interessa. Estatísticas do campeonato, pelo menos. Flamengo na 6ª colocação com 9 pontos. Vasco na 7ª com 9. Cara, as duas equipes estão abaixo do que se espera, mas é questão de poucos pontos aqui, cara. O problema do Vasco é que jogou uma partida a mais, né? Já jogou 6. Mas o Vasco perdeu a maioria dos primeiros jogos da equipe principal, né? Tava naquele torneio que jogou no Uruguai, se não me engano, né? Contra São Lourenço, Sportivo Maldonado, enfim. Só voltou por agora pro Campeonato Carioca. E vai precisar melhorar, mas esse Vasco tem um potencial de evolução bem grande ainda. E o Flamengo nem se fala. Esse time do Flamengo é um absurdo, cara, em questão de nomes. Olha isso, do meio pra frente. Gerson, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Cebolinha. Aí depois ainda entra Luiz Araújo, Gabi, Bruno Henrique. No banco ainda tinha o Davi Luiz. Cara, ainda tinha o Alan. O Vitor Hugo, que é uma promessa também. Então é um time que, em questão de nomes, de jogadores, é um absurdo esse Flamengo. E o Vasco é um time que está bem treinado. Se o Verratti tivesse num dia melhor, pelo menos 1-0. E se o Léo Pereira tivesse num dia pior, pelo menos 2-0. Porque o que o Léo Pereira jogou foi um absurdo. Então, acho que já deu para fazer uma análise aqui bem bacana. Os melhores da partida fica aí para Léo Jardim, Payet e Léo Pereira. E aí, como ficou 0-0, tem que ser ou o Léo Jardim ou o Léo Pereira. O Léo Jardim pegou um pênalti decisivo. E o Léo Pereira, jogando tecnicamente bem, ainda tira uma bola de voleio em cima da linha, depois salvo do Verratti. Cara, eu acho que essas duas salvadas do Léo Pereira conta mais até do que uma defesa de pênalti. Mas pelo momento, né, 45 do segundo tempo. Velho, hoje eu vou pipocar, tá? O melhor da partida foi o Léo. Tanto o Jardim quanto o Pereira. Os dois. Fica aí. Pô, se fosse para dar um prêmio, corta no meio, dá metade para cada um. Não tem como fazer diferente. É um 0-0 graças ao Léo Jardim porque pegou o pênalti. E é um 0-0 graças ao Léo Pereira porque salvou 2 bolas em cima da linha. Então, Léo é o craque da partida. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você qual foi o craque da partida. E aí você pode sair de cima do muro. Escolhe aí se foi o Jardim, o Pereira, se foi o Payet, se foi o Verratti, se foi o Gerson, se foi qualquer jogador aí, cara. Então, foi esse o vídeo. Valeu e falou.